é jovem, Sim. é candidata a deputada. E por que é que nós devemos acreditar que a senhora Chenguita vai defender os nossos interesses como jovem na Assembleia? Então, um dos meus projetos dentro do Parlamento será de facto as creches públicas, porque eu, enquanto mulher, vejo como as outras mulheres lidam, principalmente as mulheres em situação de zunga, têm de lidar com o crescimento dos filhos. Elas aceleram o crescimento das crianças. Se os níveis de pobreza aumentam, claro que o nível de delinquência juvenil também vai aumentar. Primeiro, se nós vermos o programa da UNITA, ele diz que é um governo inclusivo e participativo. E esse governo inclusivo e participativo abre a possibilidade de uma pluralidade. Rádio 20 é líder em audiência na net. Ouvinte, boa tarde, bem-vindo a mais uma entrevista na sua rádio, 16 horas e 20 minutos agora, sexta-feira, 5 de agosto do ano de 2022. Ano de eleições! E é isso que traz aqui a senhora que está sentada na cadeira da Rádio 20, uma cadeira muito solicitada por alguns e fugida, perdão, por outros. O motivo da fuga, não sei. Mas ela está aqui conosco e vou conversar com a senhora que está sentada aqui, mas antes de apresentá-la, deixa-me então aqui endereçar os nossos sentimentos pesares à família enlutada, muito por conta da situação a informação que foi vinculada hoje sobre o passamento físico do meu ídolo, do meu mestre, Jô Soares. Portanto, o Jô Soares morreu aos 80 anos de idade, trabalhou como apresentador na Globo por muito tempo, apresentando, portanto, o programa do Jô, tá certo? E Jô Soares faleceu no Brasil, foi humorista, diretor e escritor, e faleceu no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A Rádio 20, em nome da Rádio 20, dos colaboradores da mesma, endereçamos os nossos sentimentos de pesar à família lutada, não só o Brasil que está em luto, rádio, portanto, Angola e boa parte do mundo também. Sentimos muito e uma luz apagou-se, mas também outra luz aqui se acende, neste caso na política em Angola. Eu estou a falar da senhora Chenguita, que está aqui conosco, candidata a deputada, neste sentido, a representar a UNITA. Se eu estiver errado, que me corrija. E está aqui então para partilhar os seus ideais, aquilo que vai defender, caso seja então tida como deputada nestas eleições. Senhora Chenguita, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Tenho muito gosto em ter-te aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, eu é que agradeço. Exatamente, muito bom. Quem olha para si questiona: futura deputada, rosto assim, de jovem mesmo, porque muitas pessoas associam perdão, esses cargos a uma certa idade, né? Sim. Então, as pessoas questionam: tem quantos anos? Eu sei, mas se você é a primeira pessoa que quiser falar, tudo bem. Sim, eu acho que a dinâmica do mundo tem exigido isso, que não digo reinventar a roda, mas para responder a certas questões sociais. Acho que a voz dos jovens também tem de estar presente, já que fazemos parte da sociedade. Okay. Eu tenho 25 anos, farei 26 em novembro. Boa. O meu colega aqui fez uma cara de espanto. Sério? Sim, tenho 20, vou fazer 26. Sim, o meu colega fez uma cara de espanto, também não entendi porquê. Okay. Mas pronto, como é que você decide, então... Como é que você decide de repente abraçar ou estar entre as candidatas para deputada? Foi um convite que te foi feito? Você mesma é quem foi atrás? Como é que foi isso? Sim, foi um convite feito pelo Bloco Democrático.
Porque nós sabemos que neste momento a UNITA é uma frente patriótica, faz parte de uma frente patriótica da Frente Patriótica Unida, onde tem o Prajá, tem a própria UNITA e tem o Bloco Democrático. Então eu, parte da sociedade civil, entrei na lista pelo Bloco Democrático. Ok, muito bom, perfeito. E qual é a tua posição? 91. Sentes que vocês vão chegar? Sim, eu sou uma pessoa esperançosa. Ok. E nós vendo como tem sido a campanha, mesmo antes da campanha, a aceitabilidade das pessoas e a aceitabilidade principalmente da juventude, que é a maioria da população no nosso país. Então eu tenho sim esperança de que cheguemos lá. Muito bom, muito forte. É jovem, Sim. é candidata a deputada. E por que é que nós devemos acreditar que a senhora Tchenguita vai defender os nossos interesses como jovem na Assembleia? Porque, sendo jovem, faço parte dessa sociedade e sei das lutas que nós, enquanto jovens, enfrentamos. Eu faço parte da sociedade civil, mais concretamente, o meu foco enquanto sociedade civil tem sido as mulheres. E, sendo jovem, sendo mulher, eu sei das dificuldades dos dois, tanto da juventude do nosso país, da dificuldade de ter emprego, de estudar, dos acessos mesmo, nem transportes públicos em condições temos, e sei das dificuldades enquanto mulher também, e as dificuldades podem até ser parecidas, mas sei que são 2 vezes mais árduas para as mulheres. Então, estando dentro dessa realidade, foi por isso que eu aceitei o desafio, porque tudo é um desafio, e estar dentro de uma lista de candidatos a deputados e estando num contexto, num país em que principalmente a juventude é desinteressada em questões de política e é cética. Eu achei que era um desafio que eu própria me propus e que seria interessante também para que outros jovens vissem que nós estamos dentro de uma sociedade, nós fazemos parte dessa sociedade, nós somos responsáveis por essa sociedade. E eu acho que é uma discussão que é interessante, que todos nós nos responsabilizemos pelo nosso país. Então, eu também me coloquei esse desafio enquanto jovem. Ok. Disseste há pouco tempo que o jovem angolano está um tanto quanto desinteressado pela política. Sim. E consegues me dizer o porquê? Sim, é fácil. Porque nós estamos num contexto em que a política é representativa, não é uma política participativa. Nós achamos principalmente que os partidos políticos é que devem tomar as decisões, é que devem fazer as coisas, mas também é uma cultura que se nos impôs dentro do nosso contexto. Então, com promessas que nunca foram cumpridas, as pessoas começam a se desinteressar. E com essa ideia que se incute nas pessoas de que a política são partidos políticos e não todas as ações que nós temos diariamente, porque a política é pessoal, é a nossa vida, a maneira como nós dormimos. Se nós dormimos numa esteira, é política, significa que a política falhou dentro desse contexto. Okay. Não existe uma estrutura que pense por que esse jovem, por exemplo, dorme numa esteira, porque não tem condições sociais, financeiras para comprar um colchão. Isso é política, significa que há falta de emprego, é por isso que ele está dormindo numa esteira. E a política afeta todas as áreas da nossa vida. Se nós, por exemplo, entramos às 8 e saímos às 17 e não há táxi, temos dificuldade de táxi, é política, significa que não há resposta, porque é obrigação do Estado ter transportes públicos
suficientes para que as pessoas possam se locomover com segurança e cheguem nos locais de trabalho, de lazer, de estudo com segurança. Então significa que a política falhou. Nós chegarmos 8h30 no trabalho porque tivemos a nos empurrar na paragem de táxi. Então, nós, quando pensamos em partidos políticos, nós pensamos em atos de massa, nós pensamos em comício, nós pensamos em campanhas e não pensamos como exigir que as coisas de facto se cumpram. Okay. Então, aí, isso faz com que as pessoas, nós jovens, achemos que política são partidos políticos e nós não estamos interessados em fazer parte de um partido político. Muitos de nós, não digo todos, mas nós não estamos interessados em fazer parte de um partido político. Se nós não estamos interessados em fazer parte de um partido político, nós não nos interessamos pela política, nós não nos interessamos como isso nos afeta a nível pessoal, a nível das nossas vidas, por que nós queremos viver fora do país, por que nós queremos fazer o curso X em vez do Y, porque dá mais dinheiro. Mas isso tudo é política. Ok, muito bom. És proveniente da província da Huila. Sim. E como você, existem outros jovens que saem da sua terra natal para vir para cá, para Luanda, muito por conta do facto de acreditar-se ou por ser aqui o centro, né? E é um centro também das oportunidades. E também há muita gente que diz que uma das soluções para o desenvolvimento do país é a descentralização. Sim. Ok? E você está de acordo com isto? Não estás? Eu estou de acordo porque nós somos atualmente mais de 32 milhões de angolanos. E todos nos concentrarmos em Luanda é complicado. Nós precisamos que outras províncias do país se desenvolvam também, para que Luanda, principalmente a nível de densidade, não vai conseguir nos receber a todos. Mas a nível de desenvolvimento também é necessário que cada um faça a sua parte para que toda Angola, para que Angola seja de facto desenvolvida. Luanda não consegue dar resposta a tudo. Luanda, por exemplo, a nível agrícola, as terras mais férteis nós podemos encontrar, por exemplo, no Ambo. Aqui de facto também tem, nós podemos encontrar no Ige. Então é necessário que nesse setor agrícola seja desenvolvido e não seja só apenas Luanda que esteja. Mas não digo só a nível desse desenvolvimento macro, digo também a nível do êxodo e da falta das pessoas que nós temos à nossa volta, com pessoas que você não conhece direito e ter de se virar, porque de facto nós sabemos que Luanda é uma selva e ter de se virar. Não é que queiramos que a vida seja muito fácil, mas que seja um pouco facilitada, porque como dizem, né, quem consegue viver em Angola, em Luanda especificamente, consegue viver em qualquer parte do mundo. Então, nós precisamos de um país que dê respostas a essas pessoas, porque nem todo mundo que virá para Luanda também vai dar certo. Isso é uma coisa que nós devemos ter em mente. Nem todo mundo que vem para Luanda dá certo. E aí, a nível demográfico, que não há espaço, mas também a nível social, que traz as periferias. E as periferias, não há resposta dentro dessas periferias para essas pessoas, e acabam por quê? Por ser marginalizadas, e muitas acabam enveredar por outros caminhos, como a delinquência. A delinquência, nós podemos até olhar para a delinquência como se fosse maldade, não roubar o que do outro, mas se os níveis de pobreza aumentam, claro que o nível de delinquência juvenil também vai aumentar. Ok. Frente patriótica, e naturalmente se vencer a UNITA, os deputados todos estarão a representar a UNITA na Assembleia. Sim. E serás uma deputada associada à UNITA. Então, o que eu quero saber no segmento do seu partido é o que a UNITA é capaz de nos oferecer que o partido atual no poder não consegue oferecer a nós, os jovens.
O primeiro, se nós vermos o programa da UNITA, ele diz que é um governo inclusivo e participativo. E esse governo inclusivo e participativo abre a possibilidade de uma pluralidade. Pluralidade por quê? Porque nós estamos dentro de um contexto em que tudo nós estamos num partido-Estado. Um partido-Estado em que ele é quem toma a decisão, e se as coisas não forem do jeito que ele quer, não dão certo. Então, só essa pluralidade, a abertura dos jovens principalmente, poderem fazer, seguir os seus sonhos, posso assim dizer, e isso digo a nível econômico, e até criticarem mesmo um Estado, um novo governo, é muito importante. Mas isso é uma coisa que os políticos falam na fase de eleições para ganhar votos. Claro. Como é que nós vamos ter certeza que realmente vai ser assim? A certeza é só nós darmos uma oportunidade. Eu acredito numa coisa muito importante. São 47 anos que nós estamos aqui dentro desse governo. Se nós conseguirmos tirar esse governo, o MPLA do poder, e colocarmos a UNITA, e a UNITA em 5 anos não conseguir cumprir com as promessas que fez, é muito mais fácil nós tirarmos a UNITA do governo. É só isso. Então, a única certeza que nós teremos de que será de facto cumprida é darmos uma oportunidade. É a única. Ok. Muito bom. Vamos falar um pouco de si. No seu trabalho, tiveste o seu trabalho de fim de curso, né? Teve como tema o feminismo, né? Sim. E foste buscar este tema porque é o que você muito quis defender. Você é feminista? Sou feminista, faço parte de um coletivo. Por que é que muitas de mulheres têm receio de assumir que são feministas? Eu acredito que é pela demonização do próprio termo feminismo e como, podemos dizer, os mídias sociais cooptaram esse termo e esvaziaram o próprio termo. Ou talvez pela luta em si, não sei, mas eu não tenho essa dificuldade porque eu entendi de facto o que é feminismo. E o feminismo é um movimento político pela libertação das mulheres a todos os níveis sociais. Feminismo não é sobre discutir quem é que vai dormir em frente ou atrás, mas sim compreender a nível social qual é a dificuldade das mulheres. Dentro do nosso contexto, por exemplo, nós vamos ver que a maior parte da população no setor informal são as mulheres. Nós somos 52% da população, primeiro ponto. E segundo ponto, nós somos a maioria no setor informal, desde as zungueiras, as senhoras que trabalham no mercado, as quinglas, todas, a maior parte são mulheres. E isso nos faz perceber que as mulheres são o grupo mais vulnerável da nossa sociedade. É só ver que a maior parte das mulheres também, a maior parte das famílias, aliás, são monoparentais, que as chefes de família são também mulheres. Então, se nós fazermos essa leitura de quais são as dificuldades que as mulheres enfrentam por serem mulheres, aí talvez as coisas sejam um pouquinho diferentes. Já está tranquilo, já está razoável. Nós temos mulheres presidentes, diretoras. E essa história que gostam de nos fazer, como é que eu posso dizer, acreditar. Mas nós devemos olhar a nível estatístico. Nós temos uma ou outra presidente. Como se nós estamos a ver mesmo. Sim, e é isso que eu estou a dizer. Nós temos uma outra presidente, nós temos uma outra ministra, mas de facto, e depois tem essa coisa, a representatividade. Mas a representatividade precisa de ter também um fator que traga real mudança. Não é só estar lá estatisticamente que temos uma mulher. Nós também devemos ver como essas mulheres pensam em trazer outras mulheres ou
sobre as dificuldades das mulheres. Eu não estou a dizer que essas mulheres sejam incompetentes, nada disso. Mas é necessário também se pensar mulheres como uma classe, um grupo social em estado de vulnerabilidade. Então, nós temos sim, mas como essas mulheres discutem a situação das mulheres é também diferente. Ter uma outra mulher como ministra, como presidente da República, não significa que a situação das mulheres, enquanto um grupo pobre de vulnerabilidade, muda. Muitas mulheres feministas são associadas à arrogância. Isso é normal. Eu acho que isso é normal. Há homens que são assertivos e ninguém diz que eles são arrogantes. As mulheres, quando são assertivas, muitas delas são chamadas de arrogantes. Dentro do nosso contexto, quando uma atitude um homem tem essa atitude, é interpretado de uma maneira. Quando é uma mulher a ter essa atitude, também é interpretado de outra maneira. E se os dois, por exemplo, se o homem também for arrogante e a mulher for arrogante, também é normal para mim, porque faz parte da personalidade da pessoa. Por que isso ia me incomodar? Okay. Eu não acho que isso seja uma característica incômoda, a pessoa ser arrogante ou assertiva demais, ou estabelecer limites. Às vezes é necessário. E se é um defeito daquela pessoa, assim como eu também posso ter outros defeitos. Ok, sim, claro. Sim. Mas, pronto, mulheres feministas, portanto, pronto, você luta pela igualdade, certo? Eu luto pelos direitos das mulheres. Colocar assim. Direito das mulheres. Sim. Pronto. Mas é diferente de igualdade. É diferente de igualdade, sim, e às vezes tem se discutido muito. Porque é onde depois vem a minha pergunta e vem a minha interpretação, se calhar. Ele me traiu, eu também vou trair. Mas eu acho que isso não tem que ver com feminismo. O feminismo é uma luta política. Se você é traída e quer devolver, faz parte da tua característica, talvez, de ser uma pessoa vingativa. Mas isso não tem que ver com as lutas das mulheres de emancipação. O feminismo é associado aos direitos iguais. E os direitos iguais, Ele faz, eu também posso. Direitos iguais, nós podemos colocar os direitos iguais como direito à educação, direito à habitação, direito à água canalizada, direito ao saneamento. É isso. Por que algumas mulheres que se dizem iguais ser feministas enveredam para esse lado? Eu não sei o que faz as mulheres. Para mim, as mulheres são livres de enveredarem por caminhos que elas quiserem. E eu não sei se isso, de facto, eu não sei também se isso é feminismo, ou a pergunta que me coloca sobre. Eu também não sei, por acaso. Sim, porque é mais ou menos confuso, porque isso tem que ver com a vida pessoal das pessoas. Traição é algo da vida pessoal. Nós sabemos como é que a vida pessoal pode, de facto, afetar quando você é homem e quando você é mulher. E aí sim é que entra a discussão, porque nós somos lidas dentro de certos gêneros. As mulheres são colocadas como doces, fiéis, e os homens são colocados como os que enfrentam, os mais ativos, os que saem da vida privada para a vida pública. Eu não estou a dizer que não devemos gostar de homens assim. Eu estou a dizer como é que nós podemos ligar ao facto da liberdade de trair. É um erro. Para mim é um erro trair, porque nós devemos ser sinceros quando nós estamos com os nossos parceiros. Mas o problema aqui é como as mulheres são julgadas por traírem e como os homens são vistos quando traem. São questões sociais. São questões sociais. Aqui já é algo diferente. É uma leitura social, é uma leitura que um sociólogo podia dar muito melhor do que eu. A tua defesa como feminista é essa? E você, não é minha defesa, é um facto. É um facto. Só ver. Você gostava que os homens. Essa é uma pergunta que eu estou a fazer, que não, eu aqui só faço, eu não concordo nem discordo com nada. Seja lá que ouvem, quem sabe, quem tirem a vossa
a vossa conclusão. Mas a pergunta que eu faço é que você gostava de ver um julgamento semelhante ao que é feito o julgamento Eu não digo... ao homem da mesma forma, à mulher da mesma forma que É é feito quando o homem aqui trai? eu só trago uma frase, só trago aquele discurso do Martin Luther King sobre I have a dream. Se você ler o discurso, você vai entender que ele diz que as pessoas devem ser julgadas pelo seu caráter, não pela cor da pele. Então, as pessoas devem ser julgadas pelo seu caráter e não pela genitália que a carregam. Então, é só essa a resposta que eu tenho a dar. Vou insistir na pergunta. Devem todos ser julgados de igual modo, independentemente do sexo? É isso. Ok. Tá certo, tá certo. E aquela conversa de que a mulher só é mais bonita na cozinha? Essa conversa eu não conheço, nunca ouvi falar. Acho que eu nasci já num meio que as mulheres trabalhavam, as mulheres eram donas de si, então nunca ouvi que a mulher é mais bonita na cozinha. É novidade, estou a ouvir hoje, agora. Mulher, lugar da mulher na cozinha, também nunca ouviste? Essa aqui já ouvi, o lugar da mulher é na cozinha, mas de pessoas externas, não dentro do meio em que eu cresci. Se calhar é uma coisa também que você quer lutar para finalizar, porque há zonas que ainda pensam-se desse jeito. Sim, de facto há zonas no nosso país que pensam desse jeito, há mulheres e homens que pensam do mesmo jeito, mas é uma coisa que também aos poucos vem se dissipando, que a ideia de que o lugar da mulher é na cozinha vem se dissipando, porque de facto não é, né? Como dizem os brasileiros, lugar da mulher é onde ela quiser. Então pode ser também num escritório, pode ser numa sala de aulas, onde ela quiser, ou apagar um incêndio como uma bombeira. Ok, muito bom. Então, já estamos quase no final da nossa entrevista. Diga-me o que é que você, já disseste que é o feminismo, que você vai estar muito focada, caso estejas entre as deputadas para este ano, para comandar Angola, para este próximo ano. E além do feminismo, tem mais outros pontos que você vai defender aí, vai lutar? Bem, eu não vou defender o feminismo, vou defender os interesses das mulheres. Dentro desses interesses das mulheres, por exemplo, uma das minhas agendas são as creches públicas. Nós sabemos que existem os PICs no nosso país, mas não são massificados, e a informação sobre creches públicas não é algo que as mulheres, mães principalmente, e do setor informal têm. Nós achamos que as creches são um serviço de luxo para quem tem dinheiro, mas de facto não são. São um serviço... Nós aqui temos creches públicas? Não. Temos algumas, eu vivo ao lado de uma creche pública. Temos algumas, eu cresci ao lado também de um PIC, que é um programa infantil. Sim, PIC são programas infantil de acompanhamento, qualquer coisa assim. Mas existem, e é isso, nem todo mundo sabe que os PICs existem, nem todo mundo, principalmente mulheres mães, não sabem como fazer, por exemplo, para colocar lá as suas crianças, porque nem sequer pensam que as creches são um luxo para pessoas que têm dinheiro. E nós sabemos qual é a necessidade de uma mãe de ter um lugar seguro para deixar o seu filho enquanto vai trabalhar. Principalmente uma mãe que está no setor informal, que não tem licença maternidade, não tem os benefícios de alguém que trabalha no setor formal. Então, ter um lugar seguro para deixar o filho, em vez de deixar o filho, por exemplo, com uma outra criança, é muito importante, porque para além de ser um adulto a cuidar do teu filho, vai ter outras benesses, como a educação primária, porque nós sabemos que nas creches tem a educação infantil, a merenda escolar. Isso alivia de que modo as mulheres, por exemplo, no setor informal, que elas estão lá a vender e não sabem, por exemplo, o que dá às suas crianças quando chegam em casa. Imagina uma escola, uma creche que tem a merenda escolar. E já se tem provas, por exemplo, no Brasil, que muitas crianças só iam à escola porque tinham merenda na escola. Isso. Então, é muito importante, principalmente para mães trabalhadoras, que existam creches públicas de facto, que essas creches públicas de facto funcionem e que elas tenham informação sobre a existência dessas creches públicas. Então, um dos meus projetos dentro do parlamento será de facto as creches públicas, porque eu, enquanto mulher, vejo
como as outras mulheres lidam, principalmente as mulheres em situação de zunga, têm de lidar com o crescimento dos filhos. Elas aceleram o crescimento das crianças. Se você vê uma senhora, por exemplo, colocou uma bacia e na bacia amarrou a criança com pano, é para acelerar a criança para ela sentar mais rápido. Elas têm de zungar com a criança toda a cidade, e elas fazem muitas vezes 14 horas diárias. Nós só fazemos 8 horas no nosso trabalho formal, elas fazem 14 horas diárias a rodar pela cidade com o bebê nas costas. Então imagina uma creche pública para essas mulheres, para outras mulheres do setor formal também, do setor informal, que não têm muito acesso, não podem pagar para uma creche privada. Seria um alívio e podia permitir outras coisas para as mulheres. E tanto, Sim. para nós também homens, porque nós é quem tiramos do nosso bolso para pagar as creches privadas. Quando estão dentro de uma família, mas nós sabemos que a maior parte das nossas famílias são monoparentais, então o foco são sim as mulheres. Ok, que assim seja. Ouvintes, está tudo dito. Queres já mais alguma informação? Estamos a dar por encerrada a nossa entrevista. Sim, a única coisa que eu peço é que de facto haja um voto de confiança e que esse voto de confiança seja o 3. Ah, bem, muito bom. Ouvinte, muito obrigado pela presença e audiência na rádio. Tivemos aqui a conversar com a Chenguita, candidata a deputada, partido UNITA, 25 anos de idade, se calhar, acredito, já houve alguns deputados jovens na Assembleia sentados, mas se a UNITA chegar até o 92 deputados, ela há de estar lá, né? E vamos então contar com as defesas que ela então aqui apresentou, tá? Vota então, tá aí, isso é convosco e o voto é secreto. Ouvintes, obrigado pela presença e audiência na rádio. Tive muito gosto de ter do outro lado. Técnica e seleção musical do programa DJ Milton Júnior, o meu caçula aqui, Jesus Figueiredo, nunca mais trabalhou conosco, já esqueci o teu nome, Jesus Figueiredo, nas imagens. Paulo Negrão falou para todos vocês. Chenguita 92 3 91. Não, deixa eu esticar teu 2 pro outro, também tem outro lá. Boa tarde.